Bom dia, turma do sexto ano. Aqui é o professor Vitor, professor de História. Nós estaremos aí discutindo o capítulo 5 ainda, certo? Nós estaremos concluindo a respeito do Egito Antigo. Nós iremos observar na aula de hoje um Médio Império e um Novo Império e alguns outros aspectos aí da sociedade egípcia. Páginas 96 a 106, ok, galera? Então nós estaremos introduzindo a aula de hoje. Bom, nós vamos ver aí a princípio a respeito do Médio Império, que ele se estende aí de 2052 a.C. a 1539 a.C., certo? Então, o que é que tem ocorrido nesse período para nós introduzirmos sobre o Médio Império? Primeira coisa, conflitos sociais têm ocorrido em demasia, né, principalmente em relação ao poder dos faraós e os nomarcas. Quem são os nomarcas, professor? Vamos refrescar a memória, tá, gente? Tá ligado nos conteúdos. Os nomarcas, eles eram os líderes dos nomos, que eram lá as vilas que formavam os vilarejos e as cidades no Egito Antigo. Então, os nomarcas, eles eram os líderes. Então, ocorre um conflito entre os faraós e os nomarcas. Os faraós querem, né, a diminuição do poder dos nomarcas, da influência dos nomarcas, para poder exercer um controle maior sobre os egípcios e principalmente sobre as propriedades dos egípcios. Entretanto, como diz aquele velho ditado, né, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, e os nomarcas então acabaram perdendo influência. O faraó, né, prevalece e estabelece um período de paz e tranquilidade. Esse período então ele é conhecido como o Médio Império, ok? Ele é marcado pela centralização do poder na mão dos faraós, ok? E principalmente pelo aperfeiçoamento das técnicas de irrigação. O que ocorreu, professor, com esse aperfeiçoamento? Aumentou a produção, consequentemente, houve um excedente dessa produção. Como assim, professor? Se as técnicas melhoraram a produção, certo? Se houve um aumento da produção, tinha mais produtos do que era necessário. Isso é chamado de excedente da produção. Então, o que fazer com o excedente? Eu vou então comercializar. Então, o excedente gerou um fortalecimento do comércio. E esse comércio forte, aquecido, né, robusto do Egito acaba gerando um enriquecimento do Egito. Entretanto, o Egito aí ele não tinha grandes defesas militares, não estava tão preparado assim militarmente e não percebeu a invasão de povos asiáticos, os Ixos, os quais, né, com uma certa facilidade invadiram e se estabeleceram ali no Egito, tomando o domínio, certo? E os egípcios de fato não foram páreos para os invasores, ok? Tem assim fim o Médio Império com as invasões dos Ixos, certo? E eles permanecem ali muito tempo no Egito, dominando o Império Egípcio, ok, gente? Então, os Ixos dominaram ali os egípcios por algum tempo, até que eles foram de fato expulsos, certo? Em 1539, pelo faraó Amoses I. E esse faraó aí, inicialmente ele trouxe paz e um novo império, né, egípcio, trouxe de certa forma uma paz. Eles aprenderam técnicas militares com os Ixos e através dessas técnicas e do fortalecimento da figura desse faraó, que durante a invasão dos Ixos vivia entre os nomos, né, entre os vilarejos egípcios, como uma pessoa comum, trabalhando normalmente, mas o faraó Amoses I, ele se organiza militarmente um exército com técnicas que aprenderam com os Ixos e expulsam os Ixos e traz de fato uma paz. No entanto, essas fortes, né, contendas militares gerou um fortalecimento militar, né, principalmente nos governos dos faraós Tútemis I e Tútemis III, certo? Então esses faraós eles geraram um treinamento militar, um exército mais poderoso, robusto, um exército treinado, fortificado, preparado. Com isso, o Egito permanece ali com esse exército forte, com territórios, né,
se expandindo a cada dia mais e começa a dominação de territórios, né? Dominam a Núbia, dominam a Palestina, a Síria, a Fenícia e continuam se expandindo. E além da dominação de territórios, eles começam a dominar povos, como por exemplo, é no Novo Império que os hebreus são escravizados ali no Egito, ok? Então, de fato, há uma comprovação historiográfica, científica da permanência, da estadia dos hebreus ali no Egito e da sua escravização, certo? Ali no Egito durante um longo período. Isso, né, ocorre que gerou um enriquecimento dos egípcios bastante, né, robusto, por meio dos saques, das tomadas de territórios, dominação de povos, a exploração da mão de obra, exploração do homem pelo homem, né, e isso gerou um enriquecimento. Porém, certo? Porém, ocorreu aí um problema, né, entre alguns poderes estabelecidos ali no Egito Antigo, né, esse novo império, que foi uma certa perseguição dos faraós aos sacerdotes, ok? Então, um certo conflito aí entre essas duas classes. Os sacerdotes sentiram que o faraó ele tinha centralizado o poder, ele estava de fato, né, com uma influência muito grande, né? Então eles queriam enfraquecer o poder do faraó para poder eles controlarem o Egito. Eles queriam que o governo fosse depositado na mão dos sacerdotes, certo, gente? Então eles acabam usando a tática, né, de dividir para poder imperar. Então eles fazem a divisão geográfica do Egito entre Alto e Baixo Egito, sendo que uma parte fica sob o domínio do faraó e outra parte sobre a influência dele. Isso gera conflitos e, consequentemente, um enfraquecimento, certo? Os egípcios ali estão vivendo conflitos internos, né? Se desentendendo internamente com diversas disputas e não percebem a chegada de um povo bem organizado, centralizado e forte, que são os assírios, impiedosos, certo? Sanguinários, sob a liderança do rei Assurbanipal, e eles acabam ruindo sobre o poderio da Síria. A Síria domina o Egito na figura do rei Assurbanipal, basicamente aí por conta das divisões do Egito, de brigas internas, que gerou esse enfraquecimento e foi novamente invadido. Então, turma, esse aí foi um pouco sobre o Médio e Novo Império. E aqui eu fiz uma pirâmide social, né? Até pegando aí carona no tema no Egito, né? Sobre os egípcios falando a respeito da pirâmide social. Eu fiz, de fato, uma pirâmide para casar com o tema Egito, ok? Então, a pirâmide ela era basicamente da seguinte forma, certo, gente? Faraós, lá no topo, os comerciantes, certo? Depois escribas, os funcionários públicos e artesãos, os sacerdotes, os soldados, os camponeses e os escravos, eles eram ali a base dessa pirâmide, juntamente com os camponeses também que estavam ali na base da pirâmide, mas ainda um pouco acima dos escravos, ok, gente? Certo? Quanto à religião, professor, como era de fato a religião ali no Egito? Eles eram politeístas, né? Acreditavam em diversos deuses, ok, gente? E eles eram antroposomorfistas, certo? Eles acreditavam no antroposomorfismo. O que é isso, professor? Eles basicamente consistia na crença que existiam seres que tinham um corpo metade humano e a outra metade era animal, certo? Então, eles acreditavam nesse tipo de deuses, né? Como nós podemos ver nas figuras, nas imagens pintadas nas paredes, como um deus com a cabeça de chacal, Anubis, certo? Que era conhecido como o deus dos mortos e dos moribundos e guiava as almas dos mortos até a chegada lá no submundo, era ele o guia, ok? Existe também um momento, um período da história egípcia, de 1353 a.C. a 1336 a.C., que o faraó Amenófis IV, certo?
ele estabelece o monoteísmo. Ele se auto-intitulou Akhenaton e fundou a cidade de Akhenaton e estabeleceu o culto ao único Deus, a Deus Aton, Akhenaton. Ele passou a se chamar, que significa dizer aquele que é útil a Aton, certo? Então, por que ele estabeleceu isso, certo? Foi ali, mais uma vez, uma disputa entre o poder dos faraós com os sacerdotes. O faraó percebeu, dessa vez, na outra disputa entre eles, foi gerada basicamente pelos sacerdotes, mas nessa em questão, gente, foi gerada pelo faraó em questão, Akhenaton, certo? Ele percebeu que os sacerdotes estavam ganhando privilégio muito grande na sociedade egípcia, principalmente porque eles lidavam com diversos deuses e isso gerava um prestígio muito grande. Ele viu a figura dos sacerdotes subir acima da figura do faraó. Então ele estabelece um culto monoteísta na figura de Aton, no qual ele é o único que é útil a Aton para centralizar toda o prestígio, o privilégio na figura dele, certo? Entretanto, depois da sua morte, né, o filho dele, Tutankhamon, faz um acordo com os sacerdotes, ele restabelece ali o culto politeísta e restaura o culto aos deuses e acaba abrindo espaço para os sacerdotes atuarem. Os egípcios, quanto a suas crenças, eles creem na vida após a morte e por isso que eles desenvolveram o processo de mumificação e eles preservam nesse processo os objetos pessoais da pessoa para a outra vida. Então, o processo de mumificação ele tira o coração e alguns outros órgãos importantes, e esses órgãos são depositados em urnas, preservados, e o corpo ele é passado por um processo de mumificação com óleos, com produtos, com conservantes do corpo, para que o corpo fique conservado para a outra vida e os objetos estão ali ao lado para que ele possa levar para a outra vida. A princípio, a mumificação era um processo feito apenas pelos nobres, certo? Pelos ricos ali, os faraós, os sacerdotes de alto escalão, né? As pessoas importantes no Egito Antigo. Entretanto, foi se espalhando entre a sociedade e aos poucos ela acabou tomando outras classes sociais ali no Egito e se tornou até um fenômeno comum, né, no Egito Antigo, ok? Eles acreditavam também no tribunal de Osíris, certo? Então, o que era o tribunal de Osíris? Você morria, certo? E era conduzido até o tribunal de Osíris. Nesse tribunal, seu coração era posto em uma balança e ele deveria pesar menos que uma pena. Caso contrário, seu coração seria devorado ou por um crocodilo, ou por um hipopótamo, ou então por um leão, certo, gente? Então, essas aí são algumas das crenças básicas dos egípcios, ok? A cultura egípcia, ela está baseada na sua arte, né? Além da sua religião, a arte egípcia ela era bastante ligada à religião, mas também à economia, certo? Então, no Egito, ela tinha uma serventia, a arte, né? Basicamente, que era reafirmar a força e o poder dos faraós. Pra vocês terem uma ideia, né? Alguns símbolos no Egito eram considerados deuses. O faraó ele era considerado um deus. O Nilo era considerado um deus, entre outros símbolos que eram considerados deuses. Então, reafirmar a força desse deus vivo, que era o faraó, era uma das serventias da arte, certo? Uma das formas artísticas é a iconografia, né? A iconografia são representações de símbolos e imagens, mas não tem características determinadas, são símbolos visuais ali representados, né? Como, por exemplo, as pinturas feitas nas paredes ali dos templos e de algumas moradias ali no Egito, ok? As pinturas e textos elas eram feitos, né, de fato nas paredes, nos templos, sejam em pirâmides, sejam nos templos dos deuses, nas casas dos faraós, nos palácios, era feito pinturas, né, como nós podemos ver aqui na imagem da página 106, como nós podemos
observar também na página 105, na página 104, algumas dessas imagens que eram representadas nas paredes, né, dos edifícios egípcios, ok? Havia também a questão ali, tá, dos bustos, né, dos faraós, das figuras importantes, as estátuas desses faraós, as pirâmides e os templos, certo? Então, como por exemplo, você tem que entender a questão a dinâmica das pirâmides, né? A pirâmide de Gizé, né, construída no Antigo Império, ela foi uma obra financiada pelos faraós, certo? Basicamente, escravos e camponeses, eles trabalharam, né, na construção, né, dessas pirâmides, e ela tem basicamente um caráter religioso, né, como os templos de Karnak, Luxor, que eram dedicados aos cultos e aos deuses egípcios. As pirâmides, elas são realmente um fenômeno do mundo antigo, assim, algo inexplicável de fato. É tão fenomenal a arte, a dinâmica, a arquitetura, a engenharia das pirâmides, que chegaram alguns autores seríssimos, né, a dizer que foi realmente obra do além ou foi uma obra aí financiada, feita por alienígena, extraterrestre, certo? De fato, é um certo preconceito com isso, porque querer desmerecer, né, uma parte da cultura, da arte egípcia, que eles são parte, né, do continente africano, uma das artes mais difíceis de ser explicado do mundo antigo, de fato, são as pirâmides. Para você ter uma ideia, as rochas, né, as pedras que formam a pirâmide entre uma pedra e outra não passa sequer um fio de cabelo, para você ter uma ideia como foi perfeito os cortes dessas rochas. Então fica diversas dúvidas. Como foi erguido essas rochas? Como elas foram carregadas? Como elas foram conduzidas? Como foi possível montar essas pirâmides? Então são perguntas sem respostas, mas elas trazem toda esse misticismo, toda essa curiosidade que é despertada sobre o Egito e torna essa sociedade cada vez mais fascinante, certo? Então é realmente fascinante estudarmos sobre a cultura, sobre a história dos egípcios. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vou estar mandando atividade por áudio. E, gente, tudo de bom para vocês. Se cuidem e até mais.